Galera, hoje é dia de dar upgrade. É sempre maneiro dar upgrade nos nossos dispositivos, nos nossos computadores e, nesse caso, nos nossos computadores portáteis. Nós recebemos, vindo aí da Team Group, 2 SSDs de alta capacidade para a gente fazer upgrade nos dois dispositivos que a gente tem aqui portáteis, o Steam Deck e também o Asus ROG Ally. E a gente está precisando. Ambos não têm memória suficiente para algumas das coisas que a gente quer fazer, então o ROG Ally, o nosso plano é instalar o máximo de jogos possíveis e fazer uma live com vocês pedindo para a gente jogar o que vocês quiserem. O problema é que ele tem 500 GB e o nosso SSD de testes tem 2 TB. A gente precisa subir bastante espaço para ter o jogo que vocês pedirem disponível na hora. Enquanto que o Steam Deck ainda nós temos uma missão ainda mais complicada. O plano é fazer um dual boot com ele, ter tanto o Windows quanto o SteamOS, os dois disponíveis de forma rápida, para quando a gente quiser fazer testes, a gente consiga alternar rapidamente entre os dois sistemas operacionais e possa fazer nossos testes e rodar todos os jogos que a gente quiser. E, obviamente, a gente precisa de mais memória para isso. Então, nós vamos fazer 2 vídeos abrindo esses caras e mostrando para vocês. Então, ao mesmo tempo que a gente vai fazendo essa jornada do upgrade dos 2 portáteis, também nós vamos aproveitar e fazer um vídeo de desmontagem para vocês verem como é que são as entranhas desses 2 dispositivos. Hoje, a nossa primeira vítima vai ser o ROG Ally. Galera, antes de a gente continuar com o vídeo, este conteúdo tem o apoio da GVGMall. Se você está de olho em uma cópia do Windows 10 ou Windows 11, ou também está de olho aí na suíte do Office, esse é um dos sites com os preços mais competitivos que você vai encontrar na internet. E se você quiser economizar ainda mais, você pode usar o nosso cupom, o AR25. E com ele você vai conseguir ofertas como, por exemplo, o Windows 10 Pro, uma chave vitalícia, por R$ 79,00. O Windows 10 Home também sai por um preço super competitivo. Você paga R$ 72,00 usando o cupom AR25. Lembrando que você tem um upgrade gratuito para o Windows 11 nessas cópias. Se você está de olho no pacote do Office, o Office 2021, uma chave vitalícia, com o nosso cupom sai por R$ 264,00. E também vai encontrar versões como, por exemplo, o Office 2019, que você consegue por R$ 239,00, e o Office 2016 também está disponível. Você paga R$ 136,00, sempre usando o cupom AR25. Você faz a aquisição desses produtos e através do seu e-mail vem uma chave. Aí basta você abrir qual é o programa que você quer habilitar, se é o Office, ou, por exemplo, se você quiser ativar o Windows, você coloca essa chave e passa a ter o seu produto validado. E nós agradecemos a GVGMall pelo apoio na produção de conteúdo aqui no Adrenaline. Antes da gente começar a desmontagem dele, já deixa eu mostrar para vocês qual é o SSD que nós vamos dar upgrade. Esse aqui é um SSD da Team Group, é um modelo com 2 TB e ele tem algumas especificações muito maneiras. A primeira é a velocidade dele, então ele consegue atingir até 5.000 MB por segundo de leitura e até 3.500 MB de escrita, então é uma velocidade alta, porque ele também já está no protocolo PCI 4.0, usando 4 linhas, né, do PCI 4.0. Uma coisa maneira que a Team Group está fazendo é essa etiqueta de grafeno. Então, normalmente nos nossos vídeos a gente diz para vocês tirarem a etiqueta. Isso não é o que vai acontecer por aqui. Nós não vamos recomendar você tirar a etiqueta, porque a etiqueta usa um material diferenciado que a Team Group está usando em algumas linhas de seus SSDs justamente para melhorar a dissipação de calor. Então, ao contrário de atrapalhar a dissipação de calor, nós temos aqui um SSD com uma etiqueta que vai ajudar na dissipação de calor. Então, é para você manter essa etiqueta, ela vai ajudar a você fazer o resfriamento do seu SSD, especialmente SSDs de alta velocidade, tecnologias mais modernas. Vocês precisam cuidar da parte de arrefecimento, afinal de contas eles dissipam também bastante calor. Beleza, então por enquanto você tá safo, Steam Deck, mas você é a próxima vítima. Vou tirar ele da mesa para melhorar o nosso espaço aqui, de área de trabalho. E vamos começar então o processo de desmontar o ROG Ally. Então, a Asus tem bastante expertise na parte de notebooks gamers, então eu espero que a gente veja muito dessa expertise também aqui no próprio portátil da empresa. Na parte de trás, então, são 6 parafusos e 6 parafusos bastante longos, eles atravessam toda a carcaça do Ally. Vamos começar tirando eles. E o último parafuso, um detalhe que eu acho maneiríssimo. A Asus faz isso em vários de seus notebooks. Esse é um parafuso que vocês vão ver que ele não sai. Então você começa aqui o processo de girar. Vi que ele começou a trabalhar sem sair do lugar. Isso acontece porque ele está conectado na carcaça, ele está preso na própria tampa aqui traseira. E o que ele causou? Quando ele subiu, percebe que já tem uma fresta um pouco maior aqui no meio. Então, vários notebooks da Asus têm feito isso e eu acho isso, todo mundo deve ser padrão da indústria isso aqui. Olha como eu já estou passando a mão e conseguindo puxar a tampa por aqui. Então, volta e meia, a parte mais difícil de abrir um notebook é essa.
É quando você tirou os parafusos, esses encaixes estão tão precisos, inclusive isso é um ponto positivo do design, quando esse encaixe é bem fechadinho. E aí você tem aquele inferno que é ficar enfiando cartão de crédito ou qualquer coisa plástica, tipo, sei lá, isso aqui, tentar enfiar pelas frestas até abrir. Esse parafuso já empurrou, já fez uma abertura, então você vê que meti a unha, e minha unha nem é das mais compridas, e abri. Então, realmente, eu quero que todo mundo copie isso para ontem. Eu quero isso na minha mesa para amanhã de manhã. Removendo a tampa traseira, começamos a ter acesso ao interior do ROG Ally. Antes de uma olhadinha então no que tínhamos na tampa, realmente não tem nada na tampa traseira, o que é bom, porque quando você tem, por exemplo, sistema de iluminação ou alguma coisa aqui, já começa a vir uns cabinhos que tornam um pouquinho mais chato você fazer a abertura do ROG Ally. Nós temos somente aqui um filtro para, quando puxar o ar, né, não trazer muitas impurezas para dentro do seu dispositivo. Os botões, tudo aqui é só mecânico, não tem nada ainda de parte elétrica, então não precisou nenhum cabo. Viu como tá? Livre, leve e solta a tampa traseira do ROG Ally. Facilita bastante esse processo que a gente está passando aqui. E aqui estamos nós com a parte interior do dispositivo. Algumas coisas já começam a ficar bem visíveis, como o sistema de arrefecimento com um sistema duplo de fãs. Nós temos também a bateria, que é curiosamente em 2 segmentos diferentes. E dá para ver também que a mainboard é meio que separada o projeto é separado em 2 partes praticamente. Vamos começar tirando então aqui esses 2 cabinhos que estão ligando essas 2 partes aqui. Beleza, esse aqui é o R-sub e o L-sub, sempre bom. E ao máximo, quando você está desmontando o dispositivo, você tente fazendo uma ordem que você consiga lembrar o que está fazendo. Né? Organizar por grupos para você lembrar os segmentos que você está fazendo cada parte. Vamos então para a parte de tirar a bateria. Aqui é bom sempre quando você está mexendo nesses dispositivos, né, você desconectar da energia, justamente para evitar que um acidente aconteça, você liga enquanto está fazendo o processo. Uma coisa que tem aqui é uma fita de proteção e aqui a gente tem o nosso componente que é o mais relevante para o nosso rolê aqui. Então aqui nós já temos acesso, na verdade, a peça que importa pra gente já está aqui. Então como você pode ver, é uma questão de 2 minutos, eu já estou aqui. Esse aqui é o armazenamento do ROG Ally. Nós temos um SSD, ele é um NVMe, só que ele é daqueles mais curtinhos, né? Você normalmente vai encontrar para comprar aqueles mais longos. Esse é um ponto importante desse SSD da Team Group, que ele tem 2 TB, mesmo sendo esses dispositivos aqui, ó, mais curtinhos. Então ele obviamente, por isso que ele é o formato escolhido para esse tipo de dispositivo, por ser menor, e ele tem muita capacidade. Esse é o upgrade que você vai dar. Num dispositivo como o ROG Ally, vai ser praticamente tudo soldado na mainboard. Vai ser muito difícil você ter outros upgrades disponíveis. A gente vai desmontar, eu já vou comentar de algumas manutenções e algumas que talvez você tenha que fazer, e aí vamos ver se ele é acessível para isso. Mas quando a gente fala em upgrade, a gente está falando do SSD e ponto. E isso, felizmente, é bem fácil. Então, eu vou ver aqui. Remover o SSD original que vem com ele, com 500 GB. Isso, a fitinha me deu um pouquinho de ângulo, daí eu puxei. Está fora o SSD de 500 GB originais que veio de fábrica com o nosso ROG Ally. E a gente vai para o upgrade de 2 TB com esse SSD da Team Group. E é isso aí. Enfim, se você fosse simplesmente trocar o SSD, o tutorial acabou aqui. Mas é claro que a gente vai fuçar mais nisso aqui, afinal de contas, já que eu tô aqui, por que não? Vamos começar então removendo a bateria, para começar a dar um pouco mais de acesso para outros dispositivos também. A bateria também tem potencial de ser um dispositivo que você vai querer trocar. Deixa eu já elogiar aqui a ASUS pelo uso de basicamente chave Phillips, do início ao fim. Aqui mudou o tamanho um pouquinho do parafuso, inclusive. Não é esse também. Então, em teoria, você não vai ter dificuldade, especialmente se tiver esses kits cheios de bits diferentes. Ou mesmo se você tiver um conjunto de chaves, é muito provável que você tenha diferentes tamanhos de chave Phillips e vai conseguir fazer esse rolê. Adesivo pede cautela e eu não estou aqui sendo cauteloso. Estamos aqui para viver perigosamente. Então, removendo agora aqui a bateria. Então, nós temos duas estruturas diferentes separadas. É interessante porque quando a gente for abrir o Steam Deck, vocês vão ver filosofias diferentes. Eu gosto quando os dispositivos são ao máximo simétricos. Isso faz com que eles sejam mais equilibrados. O Steam Deck, vocês vão ver que ele é um pouquinho diferente no vídeo de abertura dele, mas a ASUS fez totalmente simétrico o seu sistema, inclusive para isso a bateria ela distribuiu em 2 lugares diferentes, fez 2 estruturas separadas. Então agora a gente começa a ter acesso a mais alguns componentes, ficam mais visíveis. Então é o caso dos 2 speakers, as 2 caixinhas de som estão aqui e elas são bem fáceis de serem retiradas. Então depois algumas outras estruturas têm que sair antes das caixinhas de som, mas elas já começam a ficar visíveis aqui. E aqui nós temos 2 estruturas que são 2 PCBs que são dos controles. Esse é outro upgrade importante. Então, o primeiro é aumentar a quantidade de memória, e é o mais fácil de todos,
e tá super tranquilo. Segundo é troca de bateria, o que é relevante porque baterias desgastam, então você aumenta a vida útil do seu dispositivo, você pode trocar facilmente a bateria e vai usar ele por mais anos. E o outro problema agora afeta os videogames, que é a questão dos gamepads, aqui é dos analógicos, né, do controle, por dois motivos. Nós temos a questão de defeitos mesmo, então o drift é uma coisa que afeta especialmente a Nintendo, mas ninguém se safa, todo mundo tem uma história de drift nos seus controles da Microsoft ou da Sony, e obviamente é então um componente sensível de eventualmente apresentar defeitos no ROG Ally, então é legal que ele seja acessível. Então vamos retirar ele para ver como é que é o processo. Então nós temos aqui dois cabinhos, sempre puxe pela parte branca esse rolê, tá? Não puxe pelo cabo. Removemos um aqui. Bem, aí, a gente fica com medo de aplicar muita força, aí acaba às vezes aplicando força de menos. Ok? Agora vamos remover então os gamepads, ou, né, os controles, a parte dos analógicos do gamepad. Quarto parafuso aqui dessa região do gamepad. Vamos ver se já está tudo que eu preciso retirado. E cá está, senhores, ficou lá do outro lado, mas já vamos buscar ele ali, o gamepad, a parte do gamepad com o analógico. Então nós temos aqui, é viável ainda, até para alguém com não tanta experiência chegar até aqui. Eu acho que você só tem que ser cuidadoso com as conexões, mas cá está o nosso analógico, aqui no caso o analógico da direita, e você consegue fazer a troca bem fácil. Ó. Tem dois parafusos aqui e o cabo lógico aqui de conexão com ele, você troca isso aqui, você já consegue fazer a substituição se você tiver algum problema, ou às vezes até quiser dar um upgrade. Tem uma galera que já tem até uns analógicos mais avançados que quer fazer upgrade em seus dispositivos. A ASUS não está dificultando nem um pouco a substituição, seja por defeito ou seja porque você é um entusiasta de analógicos e quer dar um upgrade no seu analógico. Eu não vou remover o analógico da direita por enquanto. Não, vamos remover ele, para de ser preguiçoso. Removendo agora o da direita, o da esquerda na verdade, né? Estou com ele invertido na minha frente. A galera que já mexeu em notebooks vai conhecer alguns desses tipos de conectores, não são incomuns. Aí. E cá está agora o analógico do lado esquerdo. Ele não é exatamente simétrico, mas, por exemplo, a peça dele em si é simétrica. Pode ver que é a mesma peça que a gente tem aqui, ó. Os dois conseguem comprar um analógico, que é o analógico do ROG Ally, e esse PCBzinho aqui com alguns componentes. Esse não é simétrico, mas está aqui. Se quem está curioso sobre essa estrutura aqui, esse aqui é o responsável pelo vibrar do controle, né? Ou no caso do console inteiro, né? O portátil todo. É isso aqui que tem um motorzinho que vai fazer vibrar quando você bate o carro no Forza ou sei lá. Beleza. Estamos já começando a chegar na mainboard. Vamos para agora o sistema de arrefecimento, que é a próxima etapa. Vamos tirar as fãs e vamos dar uma olhada no coração do ROG Ally, o AMD Ryzen Z1 Extreme. Para a parte do chipset, é sempre bom lembrar de distribuir de forma diagonal a retirada dos parafusos. Eu tive que trocar aqui o bit, mas eu acho que esse aqui talvez teria feito todos os outros. É só porque eu realmente dei um pouquinho de azar. Uma pequena variação aqui rolou no tamanho, já não deu tanto certo. Esse é o terceiro símbolo de exclamação que eu estou tirando. A partir daqui, a ASUS não está contente que eu cheguei até aqui, na real. Ok, agora é hora de sair as fãs. Vamos tirar com cuidado porque eu ainda não desconectei os... Questão de energia, eu ainda não localizei os fiozinhos que ligam ela. Aqui tem um. Essa parte você tem que ir devagar, galera, porque os cabos são bem frágeis, são bem finos. E os conectores estão embaixo. Então você tem que primeiro levantar para ter acesso a eles e aí desconectar. Então tá aqui o outro, aqui embaixo, bem difícil de mostrar para vocês, ó, mas ó, aqui embaixo é onde ele faz a conexão com a mainboard. Aí. Nossa senhora, esse é muito fino. Esse vocês têm que ir com muito carinho. Para retirar aqui, tá ele, ó, aqui embaixo. Esse é o cara que vocês têm que ir muito devagar. Okay. E essa parte eu não estou exatamente contente, porque você tem que remover esses cabos, aplicar um pouquinho de força para fazer, né, desconectar. O cabo é muito frágil, como eu já vou mostrar para vocês. Então, o cabo aqui é extremamente frágil, bem fininho. E ainda por cima, ele está em cima do PCB da mainboard. Cheio de coisas por aqui. Então, se você pegar uma chave e você for com muita sede ao pote, tem chance de arrancar uns transistores aqui, uns capacitor, bastante coisa dá para dar ruim. Foi bem na manhã, saiu. Esse aqui, então, é o sistema de arrefecimento do ROG Ally. Nós temos duas fãs, um sistema de heat pipes aqui, temos heat pipes de cobre, e aqui está onde é feita a conexão lá embaixo com o die, que vocês conhecem, tá? Eu não sei se a galera que assistiu o nosso vídeo com o B-Link, testando ali a plataforma Phoenix Point, não tá achando meio parecido
Então, não, vocês não estão vendo o mesmo vídeo pela segunda vez. A plataforma Xeon Extreme é essencialmente o mesmo chipset, é muito semelhante com o que nós temos aqui no ROG Ally. O que muda entre eles é o dimensionamento. Então, nós temos aquela plataforma, estava no B-Link com 65 watts de TDP, muito mais tensão, muito mais alimentação de energia, muito mais arrefecimento. Aqui a gente está num ambiente bem mais enclausurado, né? Esse é o sistema de dissipação que precisa dar conta das temperaturas do sistema. Então, por conta disso, ele está dimensionado para 15 watts de TDP no seu modo otimizado e pode chegar a 30 watts. Quando está ligado na tomada, esse sistema todo dissipa até 30 watts. Essa é a diferença que depois, quando a gente desmontar o Steam Deck, vocês vão poder comparar. O Steam Deck tem dimensionado para 15 watts, esse cara é dimensionado para até 30 watts, e por isso que ele, inclusive, duplica o número de fãs. Enquanto que a gente vai ver lá no Steam Deck, a gente tem, na verdade, somente uma fã, menos heat pipes também. Nós chegamos, essencialmente, no que mais importava, no fim das contas. Nós temos aqui todas as principais estruturas, porque nós já estamos na mainboard. Avançado aqui, acho que só faria sentido se eu quisesse mexer na tela. Eu não vou mexer na tela. Eu acho que eu já depeneio bastante esse carinha, mas a gente já está vendo a estrutura principal. Essa aqui é a mainboard. Ela tem, em geral, eu acho que a reparabilidade do ROG Ally é boa. A maior parte dos componentes eu tirei sem dificuldades. Acho que a fan foi a primeira coisa que eu não me senti muito confortável em remover. Ele tem bastante indicações, então, por exemplo, está escrito aqui no PCB, está escrito bem pequenininho aqui, fan, indicando onde você faz a conexão das fãs. Tem várias coisas que estão indicadas nos cabos e nos PCBs, então quem desmontar isso aqui tem um guia de referências aí, vários cabos têm algumas anotações neles, então aqui está escrito MB, né, para indicar que vai lá na mainboard, outra aqui também indicando que liga lá na mainboard. Então você tem algumas indicações que ajudam em geral para quem quiser se arriscar ou por algum motivo precisar mexer, vai conseguir fazer, vai ter acesso fácil a vários dos componentes. Então, por exemplo, bem pequenininho aqui, nós temos a parte de Wi-Fi. Para nós chegarmos no leitor de digital, aí, isso é um dos poucos componentes que eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque ele está embaixo da mainboard, mas tem um chip aqui que faz a leitura de digital com o botão aqui, tem um sensorzinho que está logo aqui embaixo da mainboard que faz isso, e também tem um sistema aqui que já está começando a ficar acessível, ó, dos LEDs que nós temos nos analógicos. Eles têm um sistema de LED bem bonitinho, aqui está o cabo de energia dele e também o acesso dele, inclusive ele é conectado, na verdade, lá no na mainboard do analógico. Então dá um rolezinho para isso aqui, para esse rolê tudo acontecer. Ok, partiu montar então. E torcer que ainda funcione, afinal de contas a gente quer uma versão aí atualizada. Se não existir a live de a gente testando ele, talvez eu não tenha conseguido com sucesso a parte de remontar. Mas partiu tentar montar de novo. Ah, esqueci de pôr uma coisinha. É óbvio que eu esqueci de pôr. Não vou voltar tanto assim, mas... Quase fechando, e deixa eu aproveitar para mostrar bem esse rolê aqui para vocês do parafuso aqui central. Olha só, quando a gente fecha ele, vocês vão ver que ele dá um encaixe certinho, ó, vai fechando bem, fica bem justo. Mas quando você vai abrir, ele vai fazer o movimento já de empurrar, ó. Muito bom, 10 de 10. E hora da verdade, vamos ver se eu realmente religuei tudo que eu precisava religar. Ok, exatamente como nós queríamos, não ligou. Na verdade, o Cassiano me avisou que parece que você tem que ligar ele na energia a primeira vez. Então, realmente, ele não tá, ele tá morto. Então, esse é o momento que o dono de um ROG Ally falece do coração, mas aparentemente, se eu ligar ele na energia, é para eu conseguir dar o boot. Ah, apareceu o indicativo de que tá carregando. Não se já foi. Não se apavorem, tem alguns dispositivos que quando se faz modificações de hardware, ele tem algumas travas de segurança que evita que, sei lá, ligue, por exemplo. A gente ligou, no caso do ROG Ally, aparentemente depois que você liga na energia, ele tá de volta. Então os LEDs estão funcionando já dos gamepads, está dando boot. Como ele é um dispositivo Windows, galera, a gente instalou o Windows 11 no SSD da Team Group. E em teoria a gente não vai ter problemas para dar boot. Inclusive, por conta de como o Windows já valida por conta... baseado no hardware que você tem disponível, ele já valida o sistema, então a gente nem deve inclusive ter problemas para validar. As caixinhas de som estão funcionando, vamos testar cada um dos botões, aparentemente estão funcionando. Nossos analógicos ainda respondem, o gamepad ainda responde, esses botões da tela eu nem mexi. É isso aí, senhores. Temos sucesso aqui, vou até já mostrar para vocês a nossa nova capacidade do ROG Ally. Comentar algo que faltou de eu comentar na análise, as caixas de som do ROG Ally são muito boas. Para um portátil realmente é bem
excelente. E é isso aí, senhores. Agora nós temos um total de 2 TB de armazenamento disponível no ROG Ally. Processo super simples se você quiser fazer somente isso, mas já aproveitamos a viagem e mostramos para vocês um pouco avançar mais na desmontagem do ROG Ally. Minhas opiniões, gostei bastante de, por exemplo, parafuso que já faz a abertura, é muito bom. O fato de abrir toda a tampa traseira e dar acesso ao que mais importa, que é o SSD logo de cara, também é um ponto positivo. Achei excelente a facilidade de trocar a bateria, isso também é um ponto positivo. Então são os 2 componentes mais cruciais de trocar. Bateria, pensando em longo prazo, né? A bateria e o armazenamento. Gamepads, por conta dos trabalhos aí, problemas que você pode ter com o analógico, também é de boa você trocar. Então, realmente, os componentes que para mim são mais críticos, você chega fácil. Poucas críticas que eu tenho em relação a esse design. Primeiro é que você tem um conjunto de 3 parafusos diferentes que me fizeram trocar qual é a chave que eu uso. Todas são chaves de fenda cruzada, então, ou a popular chave Phillips. Então, não é que você não vai ter, é só porque quanto ao máximo os projetos usam um único formato de parafuso, mais prático para você trabalhar, mas não vou reclamar de 3 parafusos do tipo chave Phillips tradicional. Então, não é esse o maior problema. Talvez o que pega um pouquinho só é o projeto bastante unificado em uma única mainboard. Então, a gente vai abrir o Steam Deck num vídeo futuro, então vocês vão ver uma outra abordagem, mas o único problema é que quando você condensa muita coisa em um único PCB, se esse PCB dá pau, no caso essa placa principal da pau, ela leva muita coisa junto com ela, ele não é um projeto tão modular. A Asus até, para otimizar o espaço, fez basicamente uma mainboard gigantesca cobrindo toda a área, tentando otimizar o máximo de espaço, que se essa mainboard ou a sua tela dê pau, eu tenho uma notícia bem triste sobre a reparabilidade, vai dar trabalho. É possível, é bem possível, considerando que é um portátil, eu acho que a Asus mandou benzão na possibilidade de você abrir e modificar o ROG Ally. Galera, essas são as nossas impressões. Então, com a desmontagem do ROG Ally e principalmente o upgrade de memórias, a gente nem vai mostrar o processo do software, porque essencialmente é instalar o Windows, como você faria com qualquer dispositivo, e baixar no site da Asus os drivers e o Armoury Crate SE, que equipa ele, então, e ele já está de volta na parte de software. Nós vamos ter assuntos mais interessantes pegando na parte do Steam Deck, porque a gente vai tentar fazer um dual boot. E com isso, galera, fecho aqui e como funcionou. A gente provavelmente vai fazer uma live jogando o game que vocês nos pedirem ao vivo, afinal de contas, agora nós temos 2 TB de espaço aí graças ao SSD da Team Group e de eu ter conseguido fazer isso sem estragar o nosso ROG Ally no processo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!